Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você está? Tim Voltenberg de novo no pedaço, com mais uma questão sobre a história do Brasil colonial. Vamos lá, senhores? O tema dessa questão aqui são os tratados de limites, né? Vamos nessa. Vamos ler o texto primeiro, depois a gente sai comentando? Então vamos nessa, olha. A União Ibérica foi um importante estímulo à expansão territorial portuguesa sobre o território que legalmente pertencia à Espanha. Segundo o Tratado de Tordesilhas, com isso, aconteceram vários conflitos entre os dois países e foram necessários alguns tratados de limites para que as novas fronteiras se definissem. Sobre os tratados de limites que definiram o território brasileiro, pode-se afirmar que, então, vamos lembrar um pouquinho dessa história? Vamos nessa, lembrar um pouquinho dessa história. O que a gente aprendeu? Vou de novo com aquela historinha dos mapas. Né? Vamos imaginar isso aqui, o mapa da América. O mapa da América, isso, o mapa da América. Então, pela linha de Tordesilhas, né? Você lembra, 1494, esse é o tratado de quê? Esse é o tratado de Tordesilhas. Pela linha de Tordesilhas, dessa linha para cá, tudo pertencia a Portugal, lembram disso? Dessa linha para cá, tudo pertencia a quem? A Espanha. Beleza? Tratado de Tordesilhas, firmado mesmo antes da descoberta do Brasil. Então, isso aqui que era o Brasil, isso aqui que era o Brasil pelo Tratado de Tordesilhas. Mas aí aconteceu o que, gente? No ano de 1580, aconteceu de Portugal não ter um rei, porque o rei morreu e não deixou herdeiros. E aí começava o período que duraria 60 anos, denominado de quê? O período denominado de União Ibérica. Isso vai durar de quando? De 1580 a 1640. Então serão, 60 anos de União Ibérica. Tá, o que foi que aconteceu na União Ibérica mesmo? Nós tínhamos agora o mesmo rei para os dois países. Quer dizer que Portugal e Espanha agora tinham o mesmo rei? Exatamente isso. União Ibérica é a junção das duas coroas, ou seja, dos dois reinos da Península Ibérica. O que aconteceu? Então, esse Tratado de Tordesilhas, mesmo existindo oficialmente, ele perdeu a sua utilidade. Então, por 60 anos, o Tratado de Tordesilhas praticamente deixou de existir. Por quê? Porque era um tratado que dividia terras entre Portugal e Espanha. Se nesse período de 60 anos aqui, de 1580 a 1640, o rei de Portugal e o rei da Espanha eram a mesma pessoa, então não tinha mais divisão. O que foi que aconteceu, gente, nessa época? Nós, brasileiros, principalmente partindo aqui de São Paulo, isso, quem são os grandes responsáveis pela expansão territorial do Brasil? Os bandeirantes paulistas. Então, acabamos penetrando outras terras. Caramba, e os bandeirantes foram para onde? Gente, os bandeirantes chegaram, por exemplo, ao Amazonas. Os bandeirantes estiveram em territórios, por exemplo, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E não eram nossos? Não eram nossos. Esses territórios originalmente não eram nossos. E mais, chegamos até, gente, imagine vocês, até o Uruguai. O Uruguai, que na época não se chamava Uruguai, tinha o nome de Cisplatina. Caramba, os brasileiros então aproveitaram, e acabaram invadindo as terras, que não eram nossas. Só que em 1640, Portugal voltou a ter um rei. Então, no ano de 1640, ocorre o quê? O fim da União Ibérica. O povo de Portugal escolheu um nobre chamado João de Bragança para ser o novo rei. Então, era o fim da União Ibérica. Então, quando a União Ibérica voltou a existir, esse Tratado de Tordesilhas automaticamente voltaria a existir. E as terras portuguesas seriam naturalmente só essas. Correto? Não, senhor. Por quê? Porque os portugueses já haviam ocupado um vasto território. Olha. Eita caramba, e aí? Aí vamos brigar, quando eu digo os portugueses, vão brigar com a Espanha para que essas terras sejam reconhecidas também como nossas. E por isso que vem uma série de tratados. Exatamente. Por exemplo, um dos primeiros tratados foi o de Lisboa, tá? Tratado de quê? Tratado de Lisboa. Pelo Tratado de Lisboa, o que aconteceu? Pelo Tratado de Lisboa, Tratado de Lisboa, nós, por exemplo, ganhamos o direito de propriedade sobre um território fundado lá na fronteira do Uruguai com a Argentina,
um território, uma colônia, né, chamada Sacramento. Caramba, nós fundamos uma colônia, existe essa cidade até hoje, viu, gente, lá no Uruguai. Ela fica bem de frente a Buenos Aires, certo? Separados apenas pelo Rio do Prata. Caramba, então, ganhamos o direito. Só que, quando nós nos tornamos proprietários desse território, bem vizinho dos argentinos, o que aconteceu, gente? Os argentinos não gostaram, e aí começaram a ter confusão com o Brasil. Dizem alguns que a rivalidade de brasileiros e argentinos começou nessa época. Muita briga, o que fez com que esse Tratado de Lisboa acabasse sendo anulado. E no lugar do Tratado de Lisboa foi assinado um outro tratado, chamado Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. Por esse Tratado de Madrid, então, o que aconteceu? Aquela colônia ali, ó, Sacramento, aquela colônia volta a ser da Espanha. Mas em troca, veja o que aconteceu. Todo esse território aqui passa a ser reconhecido como nosso, olha. Então, Sacramento voltou a ser espanhol e todo esse território voltou a ser nosso. Exatamente. Então, praticamente quase todas as terras do oeste de Tordesilhas passam a ser de Portugal. Caramba, isso foi bom, não foi? Foi muito bom. Mas aí, gente, com a assinatura desse tratado, nós compramos uma confusão, sabe com quem? Com os índios que moravam nessa área. Olha, essa região aqui era conhecida como Sete Povos das Missões. Índios catequizados por jesuítas espanhóis não queriam que a área pertencesse ao Brasil. Não queria que a área pertencesse aos portugueses. E aí tivemos, em virtude da assinatura desse tratado, nós tivemos guerras naquela região contra os índios, chamadas até de guerras guaraníticas. Guerras guaraníticas. E aí, haja confusão. Sabe o que aconteceu? O Tratado de Madrid foi anulado. Assinamos outro tratado, chamado agora de quê, Voltmeg? De Tratado de El Pardo. Tratado de El Pardo. Pelo Tratado de El Pardo, o que aconteceu? Simplesmente, esta região chamada Sete Povos das Missões, então a região chamada de quê? Sete Povos das Missões, voltou a ser da Espanha, observem, e Sacramento voltou a ser de quem? De Portugal. O que aconteceu? Devolvemos a terra que era habitada pelos índios, catequizados, devolvemos aos espanhóis, região chamada de Sete Povos, e voltamos a ter Sacramento. Significa que voltamos a brigar contra os argentinos. Sabe o que aconteceu, gente? Esse tratado também foi anulado. Caramba, também tanto tratado, velho. Mas é. E aí vem o tratado de quem? Vem o tratado, deixa eu botar aqui abreviado, Tratado de Santo Ildefonso. Tratado de Santo Ildefonso. Esse tratado vai ser assinado por Dona Maria Louca, rainha de Portugal. Ela disse, sabe de uma coisa? Eu não quero nem Sete Povos, vou botar assim, Sete Povos. Eu não quero nem Sacramento, porque esses dois territórios são amaldiçoados. Eu não quero nem isso, nem isso. Dona Maria era louca mesmo, entregou para os espanhóis. Então, Sete Povos e Sacramento viraram territórios de quem? Da Espanha. Só que mais tarde, gente, o filho dela assumiu o trono. E no ano de 1801, então, vai ser assinado o último tratado, chamado de quê? Vou também. Vai se chamar Tratado de Badajoz. Caramba, vou também. Badajoz, que está escrito assim, ó, aqui, ó. Tratado de Badajoz. Já em 1801, isso. Aqui já vai ser o Dom João VI, o filho da Dona Maria Louca. E aí, vou também. Por esse tratado, o que aconteceu? Então, Sete Povos das Missões, olha que coisa interessante, olha. A região de Sete Povos das Missões volta a ser portuguesa, e Sacramento volta a ser espanhol. Eita briga, velho. Exatamente, volta a ser espanhol. Mas nós mantivemos o controle sobre todo esse território, gente. E os índios de Sete Povos foram assassinados, vão ser exterminados. Então, para você acertar essa questão, você tinha que saber a história de todos esses tratados. Então, aqui seria a letra A, a letra B, Tratado de Madrid, tá vendo? Letra C, Tratado de El Pardo. Letra D, Tratado de Santo Ildefonso. E letra E, Tratado de quê? De Badajoz. Vamos ler a questão? Cada um item. Então,
Veja aí, o Tratado de Lisboa foi assinado entre Portugal e Espanha, restabeleceu os limites territoriais existentes na época do Tratado de Tordesilhas. Mentira, por quê? Porque por esse Tratado de Lisboa, aqui citado, ó, na letra A, tá vendo? Ó, Lisboa, então nós, brasileiros ou portugueses, nos tornamos donos de Sacramento. Sacramento onde é que fica? Ó? Então não era o limite de Tordesilhas, está errado. Letra B. O Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, usando o princípio de restauração, restabeleceu as fronteiras existentes antes da União Ibérica. Mentira! Se fosse restabelecer as fronteiras antes da União Ibérica, só seria esse território brasileiro. Ó, só seria isso. Então, vou ver que está errado também. Letra C. Com o Tratado de São Ildefonso, Portugal recebeu o domínio de 7 povos. Ei, gente, Tratado de São Ildefonso de quem é? Dona Maria, a louca, Dona Maria louca. Né? E o que foi que ela disse? Eu não quero nenhum dos 2 territórios amaldiçoados. Nem quero Sacramento, nem quero 7 povos das missões. São territórios amaldiçoados, eu não quero. Beleza? Letra D. O Tratado de Methuen, assinado entre Portugal e Inglaterra, definiu as fronteiras do norte do Brasil e a Guiana Francesa, a do Guiana ficou com domínio inglês, gente. O Tratado de Methuen não tem nada a ver com isso, certo? O Tratado de Methuen é o Tratado dos Panos e Vinhos. É o tratado que faz com que Portugal acabe comprando os tecidos ingleses e a Inglaterra comprando vinhos portugueses. Então, vou ter não é verdade isso, também não é. Portanto, a resposta está onde? Na letra E, curiosamente, Tratado de quê? De Badajoz. O Tratado de Badajoz foi o último a ser assinado, praticamente definiu os limites territoriais brasileiros. A única exceção vai ser o Acre, que nós vamos comprar da Bolívia mais tarde. Já no ano de 1903 é que o Brasil comprou o Acre. Beleza? Muito bem, senhores. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus.